Olá, pessoal, sejam bem-vindos às notícias da semana. E na semana passada, nós falamos da deficiência da defesa no processo criminal, quando dizíamos então que a defesa condena. Vamos falar agora do que deve ser feito para aqueles que querem se aventurar na área do processo penal. Primeira grande observação é muito simples, né? Se eu vou trabalhar numa área que conheço ou que tenho apreço por ela, eu devo saber que receber o cliente no escritório, formalizar uma procuração e um contrato de honorários, onde eu tenha pactuado as minhas responsabilidades e a responsabilidade da parte que eu vou defender, é de suma importância. Isso porque garante não só a lisura na formação deste pacto, como também permite que nós trabalhemos de forma mais tranquila. E a partir daí, nada mais justo do que ir acessar o processo e, a partir do acesso a esse processo criminal, ler com dois tipos de visão. A primeira, a visão do Ministério Público. Eu tenho que ler e pensar, se eu fosse o Ministério Público, o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria de atacar. Separado isto, e a partir de então, formando uma nova visão como a defesa, eu vou pensar, bom, se o Ministério Público pretende chegar desta forma, eu devo percorrer este caminho para que eu possa trazer ao juiz a possibilidade de enxergar o processo de uma maneira diferente. Isso porque quando nós, defesa, entramos no processo criminal, nós já entramos perdendo. Porque juiz e promotor já têm traçado o caminho da condenação. As fotografias, os documentos que foram juntados na denúncia, induzem o juiz a simplesmente quebrar aquela imparcialidade que ele deveria ter e, a partir daqui, ter um norte já forçando uma condenação. Então eu, defesa, preciso chegar nesse processo e falar para o juiz, excelência, não é bem assim. Existe uma outra versão e essa versão tem que ser respeitada também para que nós tenhamos o devido processo legal. Nesse passo, pedir ao cliente que faça uso do direito constitucional de permanecer calado é primordial, seja na fase de inquérito policial, seja no início da instrução processual, porque a defesa só começa o seu trabalho a partir do momento que se encerra o trabalho da acusação. Por isso é comum nós observarmos nas diversas denúncias que o Ministério Público ataca colocando coisas mirabolantes, situações que não existiram, e talvez o advogado menos experiente fale, eu vou rebater tudo isso desde logo. Não, porque jogar aquilo que não tem é, sem dúvida nenhuma, uma especialidade no Ministério Público. Para tentar fazer com que o advogado de defesa, na sua primeira peça, naquela defesa escrita, na defesa preliminar ou na defesa prévia, já coloque quais são os argumentos que a defesa pretende usar lá na frente. E por isso, eu simplesmente farei uma peça sucinta, onde eu digo que os fatos não são como narrados na denúncia, o que será provado em regular audiência de instrução e julgamento. Nesse momento, eu simplesmente vou dizer ao meu cliente, vamos manter a calma e vamos esperar a audiência de instrução. O Ministério Público, então, na audiência de instrução e julgamento, é aquele que, fazendo as vezes da condenação ou da acusação, como alguns chamam, tentará de toda forma obter êxito e trazer o seu cliente ao que seria uma pena ou uma prisão. Nós vamos manter a calma, vamos ouvir a vítima, se houver, vamos ouvir todas as testemunhas arroladas pela acusação e só então a defesa começa, com as testemunhas arroladas pela defesa. E a partir de então, das testemunhas arroladas pela defesa, vamos ouvir os peritos, se houver. Vamos fazer as acariações, se o juiz entender que uma versão cá e outra lá estão discordantes. E o último ato é o interrogatório do nosso cliente.
Este é o momento em que nós vamos pedir uma parte ao juiz para que nós possamos conversar com o nosso cliente em separado e vamos explicar a ele: olha, você viu o que aconteceu durante toda a instrução? Pois bem, o que você deve dar ênfase na sua fala é exatamente este e este ponto. E isso não há demérito nenhum, isso está previsto na Constituição Federal. Essa é a nossa função enquanto defesa. Não por menos, não existe processo penal se não houver o famoso triângulo: Ministério Público fazendo a acusação, o juiz, que vai simplesmente aplicar a lei, e o advogado, que vai fazer a parte da defesa. Então, para que essa defesa possa ter algum êxito, no momento em que ela começar a atuar, objetivamente ela tem que mostrar ao juiz que existe alguma coisa diferente daquela proposta pelo Ministério Público. E não adianta, por exemplo, você chegar no dia da audiência e receber o seu cliente lá na porta da sala e falar para ele: olha, você deve dizer isso, encontrar as testemunhas no corredor e falar: nós precisamos disso e disso. Não, esse processo é um processo que começa pelo menos com 15 dias de antecedência. Quando você, estudando o processo, já formalizou aquelas perguntas que você vai precisar, não só para as testemunhas arroladas pela acusação, aquelas que estão lá no inquérito e que teoricamente já foram ouvidas e que você tem noção do que vão falar, como também para aquelas que foram arroladas pela parte. Arroladas pela parte. A testemunha não é da acusação. A testemunha não é da defesa. Tanto isso é verdade que, se o Ministério Público não arrolar as testemunhas no momento da denúncia, essa denúncia é inepta, porque a palavra do acusado com a palavra da vítima gera o princípio do indúbio pro réu, na dúvida em favor do acusado. Por isso, as testemunhas para a acusação são de suma importância. Mas para você, defesa, você deve acreditar naquela máxima: direito material não preclui. Se eu não tenho, no momento de apresentar a defesa escrita, o rol de testemunhas, eu posso apresentar esse rol a qualquer momento, até o momento da audiência de instrução e julgamento, porque é direito material. E se o juiz disser que não, se o promotor disser que não, gera um cerceamento de defesa. E cerceamento de defesa anula o processo por completo. Então, defender alguém na esfera criminal significa, antes de mais nada, agir de forma inteligente e nunca passional, porque a defesa não permite isso. E erram muito aqueles que dizem: advogado criminalista é advogado de bandido. Não, nós somos fiscais da Constituição Federal no momento em que exigimos a sua aplicação. Enquanto o Ministério Público é o fiscal da lei, ele tem que verificar se a lei está correta e de forma correta sendo aplicada, o juiz tem que aplicar a lei no momento da sentença. Nós guardamos a cidadania, ou seja, depende de nós o elo entre o cidadão comum, o processo criminal e uma sentença que seja justa, seja ela para condenar, para absolver ou para minorar a condição dessa condenação. Então, meus caros, observem como trabalha a defesa, não tenham o menor pudor em observar advogados mais antigos, mais experientes, para que possam aprender. Afinal de contas, o fator primordial de quem quer ter sucesso na vida é ser humilde, é buscar conhecimento aonde ainda não existe. E o processo criminal e o contexto do advogado na defesa é exatamente isso. É termos o espaço onde, teoricamente, ainda não chegamos. É fazer com que juiz e promotor observem as possibilidades e que talvez a realidade seja diferente daquela que foi apresentada. Essas são as notícias da semana, espero que tenham gostado. Fiquem com o meu mais forte abraço e até o nosso próximo encontro.